O povo é destruído se não tiver conhecimento. Uhum. Se eu não souber minhas necessidades, até para chegar para Deus, para pedir, para dizer me oriente, me direcione, eu vou ter mais prejuízos. Como você fala mesmo, de ter um mentor, de estar ali sendo aconselhado, isso é direcionamento. E se faltou, que mal há de nós buscarmos ajuda? Às vezes a pessoa pode ter o ato sexual, mas não quer dizer que tem intimidade. Exatamente. Então está desconectado. Isso é muito, muito, muito comum, mais do que nós imaginamos. Infelizmente, porque quando a gente fala de intimidade é uma conexão profunda. Intimidade é ser vulnerável. Intimidade, vou dizer até na prática mesmo sexual, é os casais ali poder comunicar um para o outro de que maneira gostaria mais ou menos. E uma pessoa que veio, vamos de novo voltar para as feridas emocionais, não adianta. Então pensa numa criança em que a inibição dela emocional foi totalmente ali reforçada ao longo da vida. Ela não podia se expressar, ela não teve esse lugar. Ela vai chegar dentro da conjugalidade com muitas dificuldades, principalmente na área sexual, porque dentro dessa inibição emocional vem trauma, vem medo, vem inseguranças. E é por isso que é tão importante nós abrir, né, tirar essas camadas e olhar para ela na totalidade. Por isso que eu digo que olhar para o ser humano de maneira integrativa, que eu vejo que Deus faz isso perfeitamente conosco, é nós hoje começarmos a enxergar dessa maneira. Por isso que é tão importante quando a gente olha mesmo para a Bíblia, a palavra do Senhor, vendo uma mulher ali que foi pega no ato do adultério, eu acredito que Deus contextualizou ali, não só aqueles que trouxeram ela, mas como aquela mulher. O que é que leva aquela mulher para aquele lugar? Que dor é essa que ao ponto dessa mulher ficar numa condição dessa? Nós tende a julgar, né? Porque o que fica ali na ponta do iceberg é o comportamento. Mas o que está lá mergulhado é as dores, é aquilo que não foi treinado, é ali as necessidades que não foram atendidas. E de verdade o Senhor pode suprir tudo isso em nós, desde que eu tenha consciência. Eu gosto muito dessa frase para mim, essa palavra, ela reverbera dentro de mim todos os dias. O povo é destruído se não tiver conhecimento. Se eu não souber minhas necessidades, até para chegar para Deus, para pedir, para dizer me oriente, me direcione, eu vou ter mais prejuízos. Como você fala mesmo, de ter um mentor, de estar ali sendo aconselhado, isso é direcionamento. E se faltou, que mal há de nós buscarmos ajuda? Inclusive, eu vejo alguns homens com muita dificuldade de buscar ajuda, algumas mulheres com muita dificuldade. Gente, nós precisamos assumir a nossa vulnerabilidade. O apóstolo Paulo, ele nunca teve medo. Inclusive ele escreveu que o vaso é de barro, ele tinha plena consciência, o vaso é de barro, o valor está naquilo que nós carregamos, mas a vasilha, o vaso é de barro. Então ele está falando de algo que é quebrável, de algo que é frágil, que é vulnerável. E quando ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, eu penso que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vulnerabilidade, principalmente quando a gente reconhece. Verdade. A gente reconhece, poxa, eu, apesar de ministrar para a família, apesar de ministrar para casais, apesar de ter um casamento saudável, eu tenho momentos de fraqueza, momentos de vulnerabilidade, momentos de tentação, momentos de medo, entendeu? De medo, de insegurança. Existem estes momentos que eu preciso, muitas vezes, chegar para minha esposa e falar, pô, estou com medo. Entendeu? E dependendo do que, ela fala, poxa, fala com o seu mentor tal. Fala com o doutor Tales, que é médico. Ou então, fala com o pastor que já passou por essa experiência e superou. Percebe? E não há nenhuma demérito nisso, muito pelo contrário, isso é sabedoria. Né? Mas vamos pensar aqui também, tem um outro assunto aqui muito, muito importante, né? Por que tanta gente troca de parceiro, mas repete o mesmo relacionamento? Isso aqui é muito interessante. Inclusive, a gente conhece alguns que já estão no quarto casamento. E o problema continua. Então, essa pessoa, às vezes, ela quer acreditar mais que a responsabilidade é do outro. Eu digo que quando a gente não tem autorresponsabilidade, a gente não amadurece. Esqueça amadurecer sem autorresponsabilidade. É chamar para mim aquilo que me compete. Autorresponsabilidade. Porque se não existe, não vai ter amadurecimento. Não existe, não vai ter. Porque o que é? Muitas vezes a pessoa se sente, estou trazendo culpa, né? E fica nessa defensiva, ao invés de buscar essa autorresponsabilidade. Então vamos pensar aqui que quando essa pessoa fala de estar nesse lugar, de se perceber
né, nesse casamento e levando o mesmo padrão. De onde vêm esses padrões? É a maneira que a gente leva nossas bagagens emocionais. E eu parto sempre desse pressuposto. Na clínica, a gente tem que usar os inventários para entender esse mundo interno desse paciente. E dentro do casamento eu explico isso para eles. Vai ter ali as sessões junto e vai ter o dia que a Cris vai ter que atender um e atender o outro. Qual o objetivo ali? Eu quero conhecer aquela história daquela pessoa antes de vir para o casamento. Porque se foi uma pessoa que teve ali, vamos dar o exemplo do abandono, esta pessoa vai entrar neste casamento buscando que o outro sempre venha nutrir. E aí eu nem sei que é um problema meu, de uma questão de abandono. Eu quero exigir dessa pessoa, do cônjuge ali que eu estou. E aí não me nutre, eu vou para o outro. Mas eu estou levando a minha ferida emocional, estou levando o meu trauma. Então olhar para mim mesmo, conhece-te a ti mesmo, né? É um desafio. Eu gosto quando o Senhor fala, examine o homem a si mesmo. Não tem como a gente pedir para o outro fazer isso. E aí é que entra reconhecer esse lado. Então, esses padrões a pessoa leva. Dentro da ciência, hoje, a gente fala sobre química esquemática. O nosso cérebro ele vai buscar aquilo que é conhecido, que é familiar. Então, se eu tenho um padrão ali que é adoecido, por exemplo, tem caso de pessoas que falam, Cris, eu tendo a me relacionar só com pessoas que são violentas. E aí é triste dizer isso, eu falo para líderes que às vezes vêm assim, Cris, me ajude para aconselhar pessoas que estão passando por isso. Eu digo, vamos conhecer essa história. Por quê, pastor? Aquilo ficou naturalizado. Para nós que não tivemos, ou que às vezes esclareceu, saiu dessa dor, é fácil ver, mas o outro não consegue ver. E entre tirar uma pessoa de um abuso físico e um abandono, o que é que pesa mais para a sobrevivência da espécie? O abandono vai pesar mais. Então, muitas vezes, essas pessoas se sujeitam a relacionamento tóxico, abusivo, porque aquilo é o que é familiar para ela. E aí, aqui, ó, feridas de infância, né? A tendência de buscar no outro o que não foi resolvido em si mesmo. Então, às vezes, quando se está buscando muito no outro, é porque é só uma projeção de algo nela ou nele que não foi resolvido. Todo excesso esconde falta. Exatamente. Então, você primeiro precisa diagnosticar o que está na sua alma, não é? Aquilo que você não identifica, você não modifica. Não modifica. Você está tentando projetar no outro. É a mesma coisa, uma pessoa ciumenta, ela projeta no outro aquilo que está na sua cabeça, na verdade. Muito, muito. Eu lembro que eu comunicava isso até com a pastora Rosa, ela dava risada. Não, Cris, isso não existe. Gente, eu abro, porque para mim isso é libertador. Saber que eu tive que vencer uma dor muito grande, que foi justamente uma dependência emocional. E falar isso para as pessoas, eu tive que conhecer toda a minha história, reconhecer mesmo tendo no contexto científico. E isso não muda as nossas necessidades emocionais. Você pode ter uma ótima conta bancária, você pode ter uma ótima posição acadêmica, PhD, doutorado, não importa. Necessidades emocionais, elas são universais. Então, se isso falta, eu vou estar buscando. Então, eu tive que entender. E eu lembro de uma fala que o senhor trouxe, se eu não me engano, foi no Celebrando, sobre, principalmente as mulheres, colocar esses homens no lugar de Deus. Tá? Isso é danoso. Isso é sofrido, porque vem esse lado muito idealizado e até distorcido da palavra. E o grande problema é quando você coloca o outro como ídolo não pode ser confrontado, né? Ídolo não pode ser cobrado, né? E aí, olha, ídolo não pode ser questionado, né? E fica muito mal, tá? Até chegar, porque eu ficava com raiva de querer que as pessoas enxergassem como eu estava enxergando. E a pastora Rosa foi muito cirúrgica, ela dizia, Cristiane, isso não está acontecendo. E não estava mesmo. Mas eu tive que olhar e aí foi muito sofrido. Porque você vai olhar para coisas que você vai descobrir é desconfortável, mas depois é libertador. Depois é libertador ao ponto de você dizer como foi sofrido para mim e para o outro. Então trabalhar insegurança, trabalhar esses traumas, essas dores, eu costumo dizer que vale muito a pena. E eu acho que tudo assim, tudo desemboca numa crise da identidade. Por isso que é tão importante os pais afirmarem a identidade dos filhos. Desenvolver essa identidade. Exatamente, desde criança. Desde criança. Você é filho de Deus, você é imagem e semelhança de Cristo, você não precisa da aprovação de ninguém
Deus já te aprovou a partir do momento em que trouxe à terra, entendeu? Você é bonito, você é bonita, você é amado, você é amada. Eu acho que desenvolver essa autopercepção, essa autoconsciência, essa autoimagem tem a ver com essa identidade saudável. Aí as pessoas crescem sem essa dependência emocional, Perfeito. sem essa dependência de validação de todo mundo, Sim. sem essa dependência de, pô, eu preciso ser certo toda hora, eu Toda preciso hora, ser o isso aí. melhor daquilo que eu faço Isso. sempre. Aí a pessoa vive nessa busca Dolorosa e desnecessária desnecessária. e dolorosa. E aí leva para o casamento, não é? Pastor, E logo aí no projeta início, no outro, né? projeto, você falou uma coisa tão importante, gente, que quando o pastor fala aqui sobre identidade, nosso senso de identidade ele é desenvolvido na infância. Exatamente. Tá? Não adianta. O senso de identidade. E crise, como é que desenvolve? Atendendo às necessidades emocionais. Isso é ciência ao nosso favor. Então, todas as vezes que a criança, quando você traz aí a palavra que refuta aqui, né, a ciência, eu estou ali implantando. Você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo. O que é que eu estou fazendo com meu filho? Eu estou validando. Exatamente. Eu estou mostrando para ele que ele é importante. Isso. Eu estou mostrando, então eu estou ali colocando necessidades emocionais. O que acontece, infelizmente, se esses pais estão ali adoecidos e eles se sentem rejeitados, mal, eles projetam isso nos filhos. Exatamente. E aí é o estrago total. E como esses filhos crescem adoecidos. Uhum. E, gente, não se sinta culpado assistindo esse podcast. Eu digo que Deus é lindo, maravilhoso, que Ele deu um cérebro que tem a neuroplasticidade. Então, nós podemos, eu estou falando aqui, abrindo minha autorrevelação. Se a Cris veio de um lugar onde ela teve muito o abandono, as necessidades emocionais Aham. prejudicadas, a Cris teve que agora fortalecer isso nela. E ajudou, porque o meu esposo não tinha esse lugar para nutrir. E eu fui realmente na espiritualidade em Deus e fui buscar ajuda, sim, psicológica. Porque isso me ajudou a dizer, Cristiane, isso foi uma falta. Mas hoje você pode fazer dessa maneira, acreditar mais em você, olhar os vieses de pessoas que comungam ali propostas, ideias como a tua. Isso vai nos ajudando a crescer e dizer, poxa, eu sou alguém, Uhum. eu sou importante. E Deus fala sobre as relações. Deus fala como é importante, nós precisamos sempre um do outro, pastor. E eu acho lindo quando o Senhor fala, ninguém constrói um sonho sozinho. Exatamente. E olha, não é porque eu tô aqui, mas eu disse ao meu esposo, eu falei assim, o que eu admiro muito no pastor Josué é uma humildade de reconhecer que ele não faz nada sozinho. Isso para mim é muito desafiador, você não tem noção. Quando vê uma pessoa, quando ela chega no nível ao qual o Senhor chegou, na tua relevância, na pessoa pública que você se tornou, a gente vê isso olhando mais esse lado, Uhum. mega, e o lado que está atrás, o lado que está junto, dizendo assim, nós precisamos um do outro. Isso é Deus dentro de nós. E a gente não pode perder isso, né? Não pode perder isso. Não deve, mas a gente se perde, porque isso enobrece de tal maneira, pastor, que a gente se perde no caminho se a gente não tiver essa sensibilidade humana. E é isso que Jesus quer, nós temos essa sensibilidade humana, não é ser bobão, não é ir para os extremos, mas é olhar assim e dizer assim, poxa, realmente a gente está aqui com o outro. Exato. Nossa, eu quero partilhar, e eu falo isso para as pessoas, falo para os colaboradores aqui, eu falo, pastor Josué, tem muito esse lado de querer que as pessoas vençam, Sim, de acreditar. Então, quando você faz isso com seus filhos, isso é natural no seu dia a dia. Exatamente. É sobre isso que eu quero dizer para os pais. Então É na começa hoje, né, naturalidade. validando seu filho, sua filha, entendeu? Declarando que eles realmente nasceram vocacionados, têm talentos, têm dons. E quando errar, você não errou, você aprendeu, você ganhou experiência. Ótimo. Isso é maravilhoso. Chegamos ao final do nosso podcast, que bom. Mas, Cristiane, fale um pouquinho do seu trabalho, né? Você atende muitas pessoas no Brasil, fora do Brasil, e tem sido uma bênção. Fala nisso, você ainda continua atendendo a mãe daquele jogador que você atendia? Eu atendo, sim, algumas pessoas que realmente buscam, né, esse ajuda, esse trabalho. E fora do Brasil, em muitos países, é muito importante, não só sobre estar fora do Brasil, mas é o quanto as necessidades emocionais de brasileiros que são expatriados, eles dizem assim, Cris, é importante porque eu me conecto e a gente tem necessidade de pertencer. Exato.
E estar fora do país, né, às vezes dá essa sensação de não pertencimento. Então, buscar ajuda, hoje eu atendo na parte clínica, no online, em todos os lugares do mundo, graças a Deus a minha profissão abriu esse espaço. Trabalho com adultos, casais e família, porque eu tive que aperfeiçoar também a especialização de família, porque o casal chega e vai trazer filhos, vai trazer orientações, direcionamentos que eles precisam. E numa proposta que a terapia do esquema traz sobre entender traumas transgeracionais. Então, para mim, tem muito sentido e eu trabalho com aquilo que tem sentido para mim. Olha, se você precisar, tá? Vou deixar, coloca para mim aí na tela, tá bom? Coloca na tela aí e também na descrição do vídeo, coloca aí o arroba, não é que é arroba... criscorreia.psicóloga, meu Instagram. E se tiver alguma dúvida lá, pode ir lá. Cris, eu assisti o podcast, fiquei com alguma dúvida, eu esclareço dúvida. Não é fazer a terapia, mas às vezes se tiver alguma dúvida eu puder esclarecer, com certeza. Se quiser contratar o trabalho dela, também fique à vontade. Tem a nossa validação e tem sido uma bênção. Graças a Deus. Obrigado, viu? Eu que agradeço, pastor. Essa conversa aqui, como é esclarecedor, isso, não é? Falar sobre esse assunto aqui. E estaremos de volta, de repente, vamos ver se a gente consegue até a semana que vem gravar. Vamos sim, falar sobre casais, ficou família. Aqui vários assuntos aqui, por exemplo, aqui, ó. Um casal pode se amar de verdade e ainda assim ser incompatível. Vamos falar sobre isso no próximo podcast. Ótimo. Qual é a diferença entre um casamento que passou por uma crise e saiu fortalecido e um que passou pela mesma crise e não sobreviveu? Olha que assunto interessante isso aqui. Então, no próximo podcast. Deus abençoe, Cris. Até o nosso próximo encontro. Ei, foi muito bom também ter você aqui. Agora compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Nos acompanhe lá nas redes sociais e estamos juntos para o bem de todos, implantando a cultura do reino de Deus na família. Vamos terminar assim. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo podcast.